Cantares, capítulo de número 8. Antes do livro de Isaías, você vai encontrar Cantares, ou Cântico dos Cânticos. É a mesma coisa, é o mesmo livro. O original mesmo é Cânticos de Salomão. 8, a partir do verso de número 1. Ah, quem me dera que tu fosses meu irmão, amamentado nos seios da minha mãe. Assim, quando eu te encontrasse fora de casa, eu te beijaria, e ninguém me desprezaria. Eu te levaria e te traria à casa da minha mãe, e tu me ensinarias. Eu te daria vinho aromático para beber, o néctar das minhas romãs. O seu braço esquerdo estaria debaixo da minha cabeça, e o seu direito me abraçaria. Ó filhas de Jerusalém, eu vos faço jurar, não acordeis nem provoqueis o amor até que ele o queira. Quem é essa que vem subindo do deserto, apoiada no seu amado? Debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores de parto. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, a paixão tão inflexível quanto a sepultura. A sua chama é chama de fogo, labareda flamejante. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os seus bens de sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Até aí. Título da mensagem essa manhã: reacenda a chama do seu casamento. Título da mensagem essa manhã: reacenda a chama do seu casamento. E só de ler esse texto, eu tenho certeza que você percebeu que o título encaixa muito bem com a proposta da mensagem. Salomão está cantando para sua primeira esposa, a esposa que ele deveria ter ficado para sempre, a esposa que ele jamais deveria ter trocado por outras tantas, a esposa que ele deveria ter sido companheira fiel durante toda a sua jornada. A Sulamita ou Sunamita, ambas as pronúncias estão corretas. Mas, como nós temos um Lamed, que é equivalente ao nosso L em português, no nome dela, eu sou mais tendencioso a crer que o nome mais correto, mais acurado é Sulamita, que vem de Sulém ou de Sunem, o norte ali de Israel. Durante muito tempo, Salomão pegou parte desse povo e trouxe para o seu palácio para ali servir. E nós estamos aqui, no livro de Cantares, onde ele declara todo o seu amor pela Sulamita. O livro de Cantares, ele não tem o objetivo de ser cronológico. Então ele não fala de relacionamento da forma como nós falamos de relacionamento, por exemplo. Ah, como você conheceu a Paloma, pastor? Ah, certo dia eu entrei em uma loja evangélica para comprar um comentário bíblico. E então, de repente, ela olhou para mim, eu olhei para ela e nós nos apaixonamos. E então a gente namorou, e aí a gente noivou e casou e tivemos um filho e vamos passar a vida inteira juntos. Não é assim que Salomão fala sobre o seu relacionamento. Não é ordem cronológica, não é como nos conhecemos, mas ele desnuda o seu coração. Ele fala sobre os seus sentimentos, ele fala sobre as suas feições pela Sulamita, pela sua amada. Seus sentimentos no namoro, seus sentimentos no noivado e seus sentimentos no casamento. E ora ele vai falar de casamento, ele vai voltar para namoro, e vai falar de noivado, e volta para falar de namoro, e fala de casamento de novo, enfim, não está em ordem cronológica. É um relato do seu coração, de como ele se sente. Não é história de um relacionamento, é um relato sobre os sentimentos. Então nós temos que ter isso em mente. Outro ponto interessante
é que Cantares não é um livro normativo, no sentido de você vai ver alguns relatos íntimos e sexuais entre Salomão e a sua amada, e você vai falar, olha que legal, vou fazer em casa quando chegar com a minha esposa. Não é essa a proposta do livro de Cantares, ele não se propõe a ser normativo. Ele não está dizendo para você, faça. É um livro descritivo. Salomão está falando do relacionamento dele e da sulamita. Não necessariamente você tem que aplicar o que está escrito aqui no seu matrimônio. Pelo menos, sexualmente falando, você não tem que aplicar. E se me permite um detalhe, eu vou ponderar um pouco mais. Não é só o fato de que Cantares é um livro descritivo e não normativo, mas ele também é um livro contemplativo. Ele se propõe a fazer com que a gente pare, com que a gente reflita, fique em êxtase pelo relacionamento lindo que ele nutre com a sua amada, pelo lindo relacionamento que ele tem com aquela que é a dona dos seus dias. É contemplar a beleza do matrimônio, enaltecer o amor, agradecer a Deus por ter colocado no coração do homem e da mulher a paixão, que não pode se apagar com os anos do casamento, que não deve se apagar com os anos do casamento. É ser inspirado como Salomão nos inspira a amar assim as nossas esposas, as nossas respectivas sulamitas. E as sulamitas, por sua vez, amarem os seus amados, os seus Salomões, os seus reis. E obviamente, mais adiante nós veremos que todo esse enredo de amor, paixão e ardor vai nos levar a uma revelação neotestamentária importante e relevante para a nossa ceia essa manhã. Então também não perca isso de vista. Mas você deve estar curioso. Pastor, que legal que a sulamita veio lá de Sunem, eu entendi. Mas eu estou curioso, eu estou com uma pulga atrás da orelha. Como é que Salomão a conheceu? Me conta um pouco, pastor. Não tem no livro de Cantares, mas com certeza deve ter em alguma outra parte da Escritura. Nós temos 3 teorias sobre quem era a sulamita. A primeira é de que ela era filha de um faraó importante da época. Essa é a primeira, uma posição minoritária. A segunda, que é uma posição média, diz que a sulamita, ela era aquela mulher que aqueceu Davi no final dos seus dias. Vocês se lembram dessa história? Davi, já idoso, no seu leito de morte, estava sentindo muito frio. E não havia cobertor que o aquecesse, que trouxesse um pouco de conforto naquelas que seriam as suas últimas horas. Como medicina da época, eles mandaram, por mais estranho que possa parecer, mas eles mandaram trazer uma moça virgem, nova, que ficasse nua, pelada e abraçasse Davi. Ele não teria nada com ela, mas ela serviria de blusa, de cobertor, para aquecê-lo e o calor do corpo trazer um pouco mais de conforto para ele nas suas horas finais. Salomão estava na beirada da cama e ele estava olhando aquela moça ali, pelada, abraçando seu pai e possivelmente se apaixonou por ela. Eu espero que ele não tenha conhecido ela assim, porque seria a forma mais estranha de amor à primeira vista que eu já ouvi. Imagina você, à beirada da cama, seu pai ali, com frio, e aí mandam trazer a blusa. Mandaram trazer uma blusa para o pai, que legal. E aí ele vê a moça, bonita, exuberante, essa é a blusa do seu pai. Essa é a blusa do seu pai. Fala, legal. Ela tira a roupa, fica ali, ele olha para ela e ele... É uma blusa bonita, né, que trouxeram para o pai. Olha que legal essa blusa que trouxeram para o papai. Preciso de uma blusa dessa. Onde que eu consigo uma blusa dessa? Meio estranho, né? Espero que não tenha sido assim que ele conheceu a sulamita. E a terceira posição, e a mais coerente, é que ela era uma das servas que foi mandada a trazer de Sulém ou de Sunem.
Essa era uma das posições. Essa referência que eu disse está em 1 Reis, capítulo 1, versos 1 a 4. Você vai perceber que no verso de número 3 tem inclusive o nome dela, o nome da Sulamita. Mas tudo isso serve para a gente poder reacender a chama do nosso casamento. E não se engane, meu irmão, se você se recusar a reacender a chama do seu casamento, você vai queimar o seu casamento. Ou se reacende a chama, ou se queima o casamento. Não existe meio termo. E para os namorados vai ser importante, porque nós estamos pousando em um capítulo que fala exclusivamente de namoro, onde ela projeta o casamento. Como eu disse, essa é a primeira esposa de Salomão e deveria ter sido a sua última. Verso de número 1, parte B. Olha o que a Sulamita diz para o seu amado. Assim, quando eu te encontrasse fora de casa, eu te beijaria e ninguém me desprezaria. O que a Sulamita quer? Ela quer encontrar com Salomão no meio da praça, no meio da rua, e dar um beijo de amor nele. É isso que a Sulamita quer. Gritar a plenos pulmões que Salomão pertence a ela. E por isso ela o compara com o irmão. Entenda que não era comum se demonstrar amor conjugal em público. Na época isso não era uma prática cotidiana. Demonstrar afeto com beijos, abraços no seu amado à plena luz do dia, para todo mundo ver. Isso não era o costume. Por isso que ela o compara ao irmão. Porque ela queria dizer de Salomão como dizia do seu irmão. Eu amo meu irmão. Meu irmão é tudo para mim. Meu irmão me criou. Meu irmão faz tudo por mim. E ninguém achava estranho uma mocinha declarar o seu amor pelo seu irmão. Ela só queria poder fazer o mesmo com o seu amado. Com aquele que era o dono do seu coração, da sua mente. Aquele a quem pertenciam os seus sentimentos mais profundos. Ela queria gritar, ela queria declarar, ela queria compará-lo ao irmão. Ela queria que ninguém levasse isso com estranheza. Mas se levasse também, ela estava pouco se importando. Ela queria dizer: o meu amado é meu e eu sou do meu amado. E demonstrar todo o seu afeto em público. O que eu aprendo aqui, você quer reacender a chama do seu casamento? Expresse publicamente os seus sentimentos. Seja você homem, seja você mulher, se você é casado, expresse publicamente os seus sentimentos. Sem beijos calorosos, não precisa. Mas pegue na mão dela. Olha no fundo dos olhos dela. Diga que a ama. Diga que você a quer. Você vai numa distância daqui até o mercado? Vai de mão dada com ela. Reduz os seus passos para ficar ao lado dela. Isso demonstra amor. Ela vai se sentir prestigiada. Vai perceber que você não tem vergonha de chamá-la de amada, de chamá-la de esposa, com a melhor das intenções em dizer essa palavra, diamante. E se você quiser umas outras sugestões, eu tenho algumas boas aqui. Vocês querem algumas sugestões? Querem? Sirva. Carregue a bolsa dela. É muito engraçado quando está aquele bando de marmanjo ali perto do banheiro do shopping, segurando a bolsa das esposas. Você já percebeu? E aí eles vão de um lado e para outro. Aí começa um grande desfile de homem com bolsa ali, perto do banheiro feminino. E por que um bando de marmanjos se propõe a pegar uma bolsa de mulher e a colocar no ombro assim? Imagina essa cena, concebe essa cena. Por que a gente passa por isso? Por amor. Por amor. Expressando publicamente os nossos sentimentos. Serviço.
Um homem que ama a sua esposa não coloca limites para servi-la, faz de tudo. Uma outra boa dica: abra a porta do carro. Surpreenda ela. Abra a porta do carro. Ela vai se sentir prestigiada. Ela vai perceber que é amada. E você, mulher, o que você pode fazer pelo seu marido? Eu tenho algumas boas dicas para vocês também. Vocês querem? Para demonstrar amor em público? Querem, mulheres? Sim. Respeite. Escute. Resolva as discórdias em particular e não em público, na frente de todo mundo. Prepare as suas necessidades. Arruma a gola da camisa dele. Ajeita a gravata dele. Prepara uma água para ele levar se ele vai sair. Dá um protetor solar para esse homem. Afinal de contas, a gente que é homem não sai de casa com protetor solar. A gente não se cuida como se deve. Pense nas necessidades do seu marido. Assim como a sulamita não tinha reservas e queria falar do seu amor em público, faça isso também, querida. Seu esposo vai se sentir amado, vai se sentir prestigiado. O que diz o verso de número 2? A sulamita diz assim para Salomão: eu te levaria e te traria à casa da minha mãe, e tu me ensinarias. E aqui eu devo dizer que a tradução ficou um pouco prejudicada no português. Não é bem Salomão que a ensina, mas seria melhor traduzido como a minha mãe que me ensinou a te amar. Seria melhor traduzido assim. Quem ensinou a sulamita não foi Salomão. Quem ensinou a sulamita foi a própria mãe dela. A ensinou a ser esposa. A ensinou a ser companheira. A ensinou a tratar um homem, a ser amiga. A não pensar em si, mas nas necessidades e na pessoa do marido. E com isso eu aprendo o seguinte, eu quero abrir um parênteses no meu sermão. Mas se o teu filho não sabe tratar uma mulher, em regra a culpa é sua. Se a tua filha não sabe tratar um homem, em regra a culpa é sua. Ele observou no seu casamento, na sua forma de tratar o companheiro, a companheira, e criou um padrão. A culpa é sua. Ensine desde já o teu filho, a tua filha, a tratar o seu futuro marido, a sua futura esposa. Pesa sobre nós a responsabilidade de ensinar os nossos pequenos filhos como devem tratar os cônjuges, qual é a dinâmica do casamento. E eles vão aprender majoritariamente por meio do nosso exemplo. Se o teu casamento for um casamento repleto de cumplicidade, companheirismo, amizade, amor, paixão, é o que eles vão levar para a sua vida matrimonial. E o oposto é verdade também. Se você tolera o seu companheiro, se você tolera a sua companheira, é esse padrão que ele vai levar para o matrimônio. E sobre isso eu tenho uma pergunta. O seu casamento desperta o desejo nos seus filhos de se casarem? O seu casamento desperta o desejo nos seus filhos de se casarem? E se casarem como se deve? A nossa confissão de fé afirma que um dos propósitos do casamento é fazer uma sucessão legítima. Ou seja, criar filhos e filhas santos, santas, que andem nos caminhos do Senhor, que vão se casar, impetrar os princípios de Deus no seu casamento e criar uma dinastia, uma herança, uma descendência de netos e bisnetos santos e santas. É para isso que nós casamos, para que os santos governem o mundo,
para que a família que é feita na igreja se torne referência. Uma boa prática para você é orar desde já pelos futuros esposos das suas filhas, pelas futuras esposas dos seus filhos. Ore. Ore para que seja uma mulher de Deus. Ore para que seja um homem de Deus. Para que Deus possa quebrar todo laço. Não colocar pessoas na vida do seu filho, na vida da sua filha, que vão fazer com que eles se afastem dos caminhos do Senhor, que vão fazê-los regredir. Ore. Ore pelos futuros cônjuges, pelas futuras companheiras dos seus filhos, desde já, desde o ventre, ore. É importante para que quando ela chegue na sua casa, para que quando ele chegue na sua casa, você possa ter o prazer de declarar: foi esse que Deus separou para nossa filha. Foi esse que Deus separou para o nosso filho. Está aí a encarnação de todas as nossas orações. O resultado pelo que nós oramos, pelas nossas intercessões, está aqui encarnado ao lado do nosso filho, ao lado da nossa filha, e vão dividir a vida. Ore desde já pelos cônjuges dos seus filhos. O que mais eu percebo aqui, a parte B do verso de número 2? Eu te daria vinho aromático para beber e o néctar das minhas romãs. O que ela oferece para o amado? Fase de namoro, hein? Daria, traria, faria. Não é que ela vai fazer, porque quem faz é gente casada. É probabilidade. Ela está dizendo: estou me preparando para o meu casamento. É assim que eu sonho o meu matrimônio. E eu te daria vinho aromático para beber e o néctar das minhas romãs. Ela daria vinho para ele. Vinho, que na minha interpretação, vinho é água com gás. Água com gás. Não, brincadeira. Vinho é vinho mesmo, gente. Estou brincando. Daria vinho para ele. E por que ela daria vinho e vinho aromático? Porque o vinho aromático com pétalas de romãs realça o sabor. Realça o sabor. Quer reacender a chama do seu matrimônio, do seu casamento? Realce o sabor do seu casamento. Todos nós sabemos a diferença entre uma comida temperada e uma comida sem tempero. Ao seu lado, a sua esposa tem que sentir que os momentos são sempre temperados. Ao seu lado, o seu marido tem que sentir um sabor diferente, um sabor a mais, um sabor que se destaca. Ele tem que se sentir bem ao seu lado dessa maneira. Realce o sabor do seu casamento. Cada momento com o seu cônjuge tem que ser um momento especial. E quem torna o momento especial é a gente mesmo. Nós temos todas as ferramentas para tornar um momento especial. E não precisa de muito. Esses dias eu cheguei em casa, era uma data especial, e na parede tinha 3 corações recortados, feitos de EVA. Deve ter custado centavos. E embaixo 2 palavras. Sabe quais palavras eram? Te amo. A Paloma fez para mim. O que ela estava fazendo? Me oferecendo vinho aromático. Ela estava realçando o sabor do nosso casamento. Foi especial para mim. Eu me senti amado. Eu me senti prestigiado, honrado.
Eu lembrei e percebi, aqui nessa casa tem alguém que me ama e eu não preciso de mais nada. Papel EVA, uma grande especiaria, realça o sabor do casamento. E eu também já perdi as cartas que eu escrevi para Paloma. Já perdi a conta das cartas que eu escrevi para Paloma. Falando do meu amor, escrevendo poemas, falando sobre a nossa intimidade, o quanto que ela é especial para mim. O que é que eu estou fazendo? Estou realçando o sabor do meu casamento. Estou tornando os pequenos momentos especiais. Não tem que ver com dinheiro, tem que ver com iniciativa. Não tem que ver com posses, tem que ver com sentimento. Tem que ver com as minhas feições. De eu querer externar o quanto que ela é importante para mim, de falar a verdade para ela. Ah, pastor, eu não preciso fazer isso não, minha esposa já sabe já que eu amo. Minha esposa já sabe já que eu amo, meu marido já sabe que eu amo, pastor, não precisa, tá tranquilo. Ah, já sabe. Eu sei que ele já sabe. Eu sei que ela já sabe. Mas é importante dizer para ele, é importante dizer para ela. Ainda mais, porque se você não diz, vem um filho do diabo, lá no ambiente de trabalho dela, lá na escola que ela estuda, e começa a falar isso para ela. E começa a ludibriar ela, sabe essa conversinha? E começa a querer aconselhar o relacionamento de vocês. Ah, faz assim, faz assado. E adivinha o que vai acontecer? Ele vai se apaixonar por ela. Ela vai se apaixonar por ele. Se a gente não realça o sabor no nosso matrimônio, outra pessoa vai fazer. E a gente precisa ficar muito esperto com isso. Sejamos prudentes como as serpentes. Prudentes como as serpentes. O que mais que eu percebo no relacionamento aqui da Sulamita com Salomão? Verso de número 3, ela está falando sobre sonho. Ela está falando sobre desejo. O seu braço esquerdo... Vamos projetar essa cena? Eu gosto dessa cena. Eu vou ser bem dramático agora. O seu braço esquerdo, meu braço esquerdo, estaria debaixo da minha cabeça. E a sua mão direita me abraçaria. É isso que ela está dizendo. Você já esteve nessa posição? Com o seu amado? Com a sua amada? Seu braço esquerdo debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abraçaria. Ela sonha com Salomão. Ela se projeta com Salomão. Eu quero me casar com você. É isso que ela está dizendo. Eu sei que o relacionamento deles não está em ordem cronológica. Mas aonde tudo começou, observe. Que começa na mente dela. Eu queria que você fosse meu irmão. Eu queria gritar para todo mundo que eu te amo. Começa na mente dela, vem a público. Gritar para todo mundo que eu te amo. É isso que ela quer. E depois de falar para todo mundo que ela o ama, que ele pertence a ela, que ele é dono dos sentimentos mais profundos do coração da Sulamita, ela quer se entregar. Ela quer beijar. Começa na mente, se declara em público e se consuma na intimidade. Esse é o casamento. É legítimo que ela deseja. É isso que ela quer. E olha, eu vou te falar, vou te dar um conselho forte para você que está namorando e é homem. Escute essa. Você que está namorando é homem. Se você pediu a sua namorada em casamento e ela não quer se casar com você, pula fora. Ela não te ama. Porque quando a mulher quer se casar,
ela fala sim na hora. Você vira para ela e fala, vamos se casar? Ela diz, para ontem. Você chega para ela e diz assim, eu não tenho muito dinheiro, mas eu te amo. Ela responde, isso basta. Essa é a mulher. Um ser que está enlouquecido para se entregar para o seu amado. Esse é o casamento. Ela se entrega na mente, quer gritar para a sociedade e deseja entregar o seu corpo na intimidade. E olha só o que diz o verso de número 4, eu acho interessante. Eu gosto muito do verso de número 4, e eu gosto de abrir o verso de número 4 para os adolescentes. Eu gosto muito de abrir esse verso de número 4 para os adolescentes. Porque os adolescentes são cheios dessa, né? Pastor, mas aonde que a Bíblia fala que sexo só depois do casamento? Aonde que a Bíblia fala isso, pastor? Eu nunca vi isso na Bíblia. Porque adolescente quer desculpinha e quer chegar no máximo do limite que ele pode ir e ainda ficar em paz com Deus. Essa é a espiritualidade da maioria dos adolescentes, infelizmente. E aí eu gosto de abrir no verso de número 4, onde a Sulamita vira para as amigas dela e fala umas verdades, porque a Sulamita é uma mulher aflorada. Ela está com os hormônios à flor da pele. Ela morre de desejo pelo seu amado. Ela está assim. Isso já foi provado nos 3 versos anteriores. Mas olha só, as amigas dela, da amada para as mulheres. Ó filhas de Jerusalém, eu vos faço jurar, não acordeis nem provoqueis o amor até que ele o queira. É o que a amada, é o que a Sulamita diz para as amigas. Por quê? Porque as amigas de vocês, mulheres, estão mais ansiosas que vocês. Quando percebe que você está prestes a namorar, quando percebe que você está prestes a se casar, já começam os cochichinhos, ai, como que é? Ai, vai ser lindo, ai, vai ser maravilhoso, não, ai, que bom, e torce, fala, e só conversa sobre isso. Eu não é, eu estou mentindo? As amigas torcem por vocês. Isso é legal, isso é bom. Mas a Sulamita vira para elas e diz, para de isqueirar, para de ficar chipando. Essa eu aprendi recentemente. Quando você quer que 2 pessoas fiquem juntas, você chipa, você torce por elas, para que namorem, para que se casem, enfim. Ela vira para as amigas e fala, para de ficar chipando, para de ficar isqueirando, porque não despertem o amor até que ele venha. Sulamita está parafraseando o próprio noivo. Sabe por quê? Ela está dizendo o seguinte, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Primeiro a gente vai se casar, a gente vai a público, e depois o amor será despertado. Depois o amor vai querer ser acordado. Na Bíblia, o amor é que dá origem ao sexo, e não o contrário. Amor é a mãe do sexo, e sexo não é a mãe do amor. Esse é o preceito bíblico. E os adolescentes têm que aprender com a Sulamita, que tem os seus hormônios à flor da pele, a se controlar, a perceber que tudo tem o seu tempo determinado e a não despertar o amor até que ele venha. O amor deve primeiro ser declarado publicamente, para depois ser sussurrado na intimidade. O amor deve ser primeiro declarado publicamente, para depois ser sussurrado na intimidade. É o que eu gosto de levar os adolescentes aqui. Porque ela vira para suas amigas e diz, deixe o amor seguir o seu curso.
Irmãos, com isso eu estou dizendo que sexo é uma bênção maravilhosa. Sexo, na minha definição, é conhecer a trajetória do corpo do parceiro. Isso é o sexo na minha definição. Conhecer a trajetória do corpo do parceiro. Esqueça o que te ensinaram. Esqueça tudo o que te disseram. Porque as pessoas aí fora do mundo dizem o seguinte: vamos fazer amor, faça amor. Não, é impossível fazer amor. Nós fazemos sexo com amor, mas nós não fazemos amor. E vamos combinar, não tem nada melhor do que fazer sexo com quem a gente ama. Fazer sexo com quem a gente ama não tem preço. Reacenda a chama do seu casamento. Reacenda a chama do seu matrimônio. Traga à memória a sua história com o seu companheiro, a sua história com a sua companheira, os seus momentos de intimidade, toda a trajetória que as suas mãos perfizeram no corpo dele, no corpo dela. Isso vai mexer com a sua mente. Isso vai mexer com os seus sentimentos. E todas essas lindas e belas memórias são um brinde para o futuro. É o que vão te alimentar nos dias que virão à frente. Das mulheres para a amada, verso de número 5. Quem é essa que vem subindo no deserto, apoiada no seu amado? Ao que tudo indica, as amigas da Sulamita aprenderam a lição. Pararam de ficar na orelha dela, isqueirando, chipando, falando o tempo todo, pararam. Agora o discurso delas mudou. Elas dizem: quem é aquela que sobe alegremente pelo deserto, apoiada no seu amado? Que cena linda, meus irmãos. Vocês conseguem contemplar essa cena? Aquelas roupas de época, o pôr do sol e as madrinhas de casamento observando Salomão e a Sulamita surgindo no horizonte. Não há nada mais bonito do que um relacionamento debaixo da vontade de Deus. E não há nada mais grotesco do que um relacionamento fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus. Elas são testemunhas. E elas torcem pela felicidade da amiga. É como se elas estivessem dizendo: olha o sorriso estampado no rosto dela. Ela não podia estar mais feliz. Ele faz bem para ela. Mulheres, não é bom quando a gente tem uma amiga feliz no casamento? Não é bom quando vem uma amiga que fala para você com seriedade, com propriedade: olha, eu sou muito feliz com o André do meu lado. Eu sou muito feliz com o Henrique do meu lado. Não é bom? A gente torce pela felicidade das amigas. Elas são testemunhas. Vamos avançar. Agora é Salomão quem fala para a Sulamita. Até agora nós vimos o discurso da Sulamita, da amada para o amado. E agora nós veremos o discurso do amante para a amada, de Salomão para a Sulamita. O que ele diz para ela? O verso de número 5, parte B, continua: debaixo da macieira te despertei. Ali esteve a sua mãe com dores de parto. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. É o que Salomão fala para a Sulamita. E por que isso é significativo? Bom, a Sulamita, de fato, foi concebida debaixo de uma macieira.
Mas se você voltar no capítulo de número 3 de Cântico dos Cânticos, você vai perceber que a mãe da Sulamita concebeu debaixo daquela macieira. E ele volta para debaixo da macieira para tornar a união deles pública, para se casar com ela. Por quê? O que é que ele está dizendo? Qual é o recado que ele está dando? Você tem alguma pista? Para mim, o que ele está dizendo é o seguinte: eu quero que o dia do teu casamento seja tão importante quanto o dia do seu nascimento. Uau! Uau! É o que ele fala para ela. Eu quero que o dia do teu casamento seja tão importante quanto o dia do teu nascimento. Você tem coragem de falar isso para tua esposa? Tem coragem de falar isso para tua esposa? Com verdade? Pensa bem, hein? Porque Salomão colocou a barra lá em cima, viu, meus irmãos? Tem que admitir que Salomão jogou a barra lá para cima. Quem que é Noah Centineo perto de Salomão? Ninguém. Quem que é Caio Castro perto de Salomão? Ninguém, pode ter certeza. Esses galãs de filme de novela ficaram no chinelo. Salomão jogou a barra lá em cima. Se você perceber, para quem é casado, sabe, até hoje a certidão de nascimento ela é trocada pela certidão de casamento. Você vai se casar, você entrega a sua certidão de nascimento, eles tomam e te entregam a certidão de casamento, é ou não é? Meu amigo pastor Alex ficou chocado. Ele falou, nossa, tomaram minha certidão de nascimento. Se eu não tivesse a Xerox, eu não teria mais minha certidão de nascimento até hoje. E eu quero guardar. Porque você passa a viver quando se casa. A experiência do viver é a grande experiência humana. O que é que seria de nós sem a vida, meus irmãos? Nada. Você só está aqui essa manhã me escutando pregar porque você mesmo está vivo, você está viva. E ainda assim, apesar de essa ser a máxima experiência humana, Salomão vira para ela e diz: o seu casamento vai ser tão importante quanto o teu nascimento. E se a Sulamita pudesse perguntar, como é que você sabe? Salomão teria respondido, eu vou fazer valer a pena. Eu vou tornar ser. Você é tudo para mim. Salomão quer fazer do casamento uma aventura mais gostosa do que o viver. Você pode dizer isso? O que mais que ele diz aqui? Verso de número 6, é o casamento, ele se casa com ela. Tudo aquilo que a Sulamita projetou, tudo aquilo que a Sulamita sonhou, está se tornando realidade. Salomão chega para ela e diz assim, me coloque como selo no seu coração. Selo era aquilo que se colocava com cera nas cartas reais, e só se poderia abrir quando chegasse ao destino. Era identificação. Rei Davi, rei Salomão, rei Jeroboão, selo. E um rei vira para sua rainha e diz, você é a minha carta. Eu te levarei segura ao seu destino. Agora você tem nome, o meu sobrenome. Você não é mais Sulamita de Sulém. Você não é mais uma serva. Você é a Sulamita de Salomão. Você é a Sulamita do rei. É isso que ele está dizendo para ela. Minha menina, eu não te deixo por nada, é o que Salomão está dizendo.
eu te dou nome, eu te dou honra, eu te dou futuro. E de mim ninguém vai tirar você. Você pertence a mim e de mim ninguém me tira. É o que Salomão está dizendo. E aí, homens, vamos reacender a chama do nosso casamento? Vamos fazer valer a pena? Ele não troca ela por nada. Ele não troca ela por dinheiro. Ele não troca ela por redes sociais. Ele não troca ela por fama. Ele não troca ela por absolutamente nada. Esse sentimento tem que arder no seu coração, homem. Arder de paixão pela tua esposa. Arder de amor pela sua companheira. Tem que provocar algo dentro de você. Tem que ficar com borboletas na barriga. Quando se falar dele, quando se falar dela, tem que viajar um pouco na maionese e pensar assim. Tem que se fazer. É a chama do casamento que a gente não pode deixar morrer. Ó, o verso de número 7. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. É tão forte que Salomão diz, as linguagens de Salomão. Eu não te troco por nada. O amor é forte como a morte. Ele está dizendo, é irreversível. O que eu sinto por você não tem volta. Vou contigo até o fim. O amor é forte como a morte. Não há elemento mais forte do que a morte nesse mundo. A morte é irreversível. Não traz quem foi de volta. E ele diz, o amor que eu sinto por você é forte como a morte. É a chama, é labareda, é fogo. É flamejante. E quando ele compara com fogo no verso de número 6, ele também compara com água no verso de número 7. É fogo e é água. Que eu sinto por você é inexplicável. Ora é fogo, ora é água. Se tentassem apagar esse amor com as muitas águas, não conseguiriam. E o que a água não apaga, meus irmãos? Você viu a tragédia em Brumadinho? A água apagou tudo. Você não viu aquele grande maremoto que se deu na Oceania há uns anos atrás? Devastou quase que toda aquela cidade. E ele diz, nem assim poderiam apagar o que eu sinto por você. É forte como a sepultura. É fogo. Mas ao mesmo tempo que é fogo, a água não pode apagar. E se dessem todos os seus bens, se dessem todo o dinheiro do mundo em troca desse amor, seria totalmente desprezado. Nem se pensaria. Muitas mulheres por aí, muitos homens por aí, dependendo da oferta em dinheiro e em espécie, trocariam de cônjuge, ou pensariam. Salomão não está nesse time. A Sulamita não está nesse time. Eles desprezariam todos os bens em prol de viver aquele amor. Verdadeiro amor não precisa de dinheiro, irmãos. Verdadeiro amor não precisa de dinheiro. Eu sou prova viva disso porque eu moro aqui no Grajaú. A gente não tem muito dinheiro. Mas a gente se ama. Mas a gente se ama. É o amor que vence as circunstâncias. É o amor que vence a doença. É o amor que vence as tragédias. É o amor que vence a distância. É o amor que não se compra. É o amor que vence as fofocas, as más línguas, as torcidas contrárias. É esse tipo de amor colocado aqui. É esse tipo de amor que nós devemos nutrir pela nossa esposa, pelo nosso marido. Amor profundo,
que arde. Amor que faz a gente suspirar. Dizem que um certo taxista contava a mesma história para todo passageiro. Ele mostrava uma foto e dizia assim: eis aqui a minha velha, eu torço para você encontrar uma dessas. Na vida isso é tudo que interessa. Minha melhor corrida foi para ela. Para todo mundo que chega aqui, eu falo dela. Amor que vence as barreiras do tempo. O amor verdadeiro é o amor que envelhece junto. E se você está envelhecendo ao lado de alguém, que privilégio, meu irmão. Que privilégio, minha irmã. E agora eu vou terminar a minha mensagem. E para terminar a minha mensagem, eu vou mexer com a tua cabeça, eu vou jogar tudo contrário. Vou jogar tudo que eu falei aqui para o alto. Porque esse relato que nós estamos lendo aqui, não é só um depoimento de Salomão para a sua amada Sulamita. É um depoimento de Cristo para a sua amada igreja. Você achou que veio aqui essa manhã para que o seu casamento fosse despertado? Mas é muito mais do que isso. Você veio aqui para entender que Cristo sente um amor incalculável por você, igreja. Que Ele não te abandona por nada. Que Ele não te larga por nada. Que Ele atravessou os limites por você. Que fez a maior declaração de amor já conhecida pelo homem. De braços abertos naquela cruz, Ele te olhou, Ele te chamou, Ele te consumiu, Ele te santificou. Se Ele diz alguma coisa para você aqui essa manhã, Ele diz: coloque um selo sobre o teu coração. Você pertence a mim, eu não te troco por nada. Você é meu amado, você é a minha amada. Nós vamos até as últimas consequências juntos. É a profundidade do amor de Cristo, revelada na cruz do Calvário. Quem era Sulamita, Henrique? Alguém sem nome. Não era da realeza, provavelmente. Era plebeia, negra, e que foi olhada com bons olhos pelo rei Salomão. Quem era você antes de Cristo? Nada, ninguém. E Cristo te olha com ternura, te ama de maneira sem igual e indivisível, e te torna dele. Incalculável amor de Cristo. E se você está vivendo uma vida de pecado, se você está vivendo uma vida suja, imunda, só tem um motivo: você perdeu de vista a beleza do seu amado. Você perdeu de vista a beleza que existe no noivo Cristo, resplandecida em sua face. Eu sou pastor, eu tenho alguns anos de experiência, mas por mais que eu queira, por mais que eu tente, eu não consigo despertar nenhum de vocês à santidade. Esse não foi um poder que Deus me delegou, mas Cristo pode. O amor de Cristo constrange a uma vida santa. O amor de Cristo constrange a uma vida sem idolatrias, sem adultérios, sem trocas. Você é do seu amado Cristo, e Cristo é teu. Coloque esse selo sobre o seu coração, porque o amor de Cristo é forte como a morte,
como diz no verso de número 6, porque o amor é forte como a morte. Esse é o amor de Cristo. E Ele já provou isso para você, morrendo e ressuscitando, para que você tenha uma vida inteira e eterna ao seu lado. Fique de pé, vamos orar, quero orar com você.